Por gentileza, autorizem a gravação. Já começou a gravar. Bom dia a todos, tá? Sejam bem-vindos à nossa aula, né? A ideia aqui é fazer um trabalho relacionado a uma disciplina eletiva. Nessa disciplina eletiva, nós pensamos um pouquinho, né, em trabalhar com a questão do futebol, porque dentro da nossa escola, assim como acho que no Brasil inteiro, há muitos alunos, né, que quando questionados sobre o projeto de vida, eles mencionam a vida profissional futebolística. Eu quero ser jogador de futebol. E aí surgiu essa ideia, então, para oitavos e nonos anos do ensino fundamental, de nós promovermos com eles uma ampliação da percepção deles sobre essa área, né? Porque a expectativa, né, dos alunos, geralmente, né, daqueles que pensam em jogar futebol profissionalmente, geralmente é a partir daquilo que a televisão apresenta. Então, o Neymar, né, que são ricos e têm um status e são famosos, né, e tudo mais. No entanto, o mundo do futebol é muito diferente disso, né? Eu joguei futebol, não cheguei a ser profissional, né? Fui atleta de categorias de base, né? Na época nós chamávamos de infantil, juvenil e juniores, mas não é bem assim, né? O futebol ele não é só esse mundo que nós vemos pela televisão, mas é um mundo histórico, é um mundo social, é um mundo de mercado, né? Mercadológico, e que carrega um monte de outras informações que acho que é importante que os alunos que sonham, né, alcançarem essa carreira, saibam, né, antes de chegarem lá, tá? E para essa aula, né, essa aula ao vivo que nós estamos fazendo, eu preparei um pouquinho, algumas coisas sobre a história do futebol. E nós vamos saber um pouquinho, né? Tem gente que fala que o futebol começou lá na Inglaterra, né? Outros falam que veio muito antes disso. E aí nós vamos ver, então, como é que fica essa história. E para isso, né, eu vou recorrer, né, por várias vezes aqui ao acervo do Museu do Futebol. Né? Eu vou compartilhar a tela com vocês a partir de agora. Vocês vão conseguir enxergar a minha tela aí. Tá? Aí, todo mundo consegue ver a tela? Estão vendo aí agora o site do Museu do Futebol? Conseguiram ver? Sim. Estamos vendo uma... Sim. Legal. Muito bem. Bom, o site do Museu do Futebol me permite mostrar muitas coisas, mas outras também só seria possível se nós fôssemos, de fato, presencialmente ao museu, tá? Eu acho que o museu também não tinha pensado, não chegou a pensar que nós entraríamos numa pandemia, né? Senão, com certeza. Preparado alguma coisa, né? O Museu do Louvre, por exemplo, já tem uma perspectiva de andar dentro do museu, né, olhando as coisas no formato 3D lá, tá? O Museu do Futebol, não. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é exatamente sobre a origem, né, do futebol. E é interessante nós pensarmos que toda modalidade esportiva, né, ela é caracterizada hoje. Por que o futebol é considerado um esporte? Porque ele tem regras fixas, né? Porque ele tem uma instituição, uma confederação, uma federação internacional que regulamenta, que tornou o futebol uma atividade comum e idêntica, né? Igual no mundo todo, né? Isso torna a modalidade, né, o futebol, um esporte. Só que nem sempre foi assim, pessoal. Toda a modalidade esportiva que nós conhecemos hoje, elas têm origem a partir de jogos, tá? Elas têm origem em jogos. Jogos da Grécia Antiga,
Os egípcios contribuíram muito, né, com isso, os chineses também. Eu não sei se vocês já chegaram a pensar alguma coisa sobre isso. Quando nós falamos em jogo, em esporte, em prática, né, acho que é importante nós pensarmos um pouquinho numa questão simples, tá? Da história do ser humano, que é por que o homem joga? Por que o homem pratica o futebol? Por que as pessoas saem no final de semana de casa, talvez no domingo de manhã, aqui na minha cidade, né? Eu tenho um grupo de amigos que agora deu uma parada, mas que nós jogamos futebol, né? No domingo de manhã. Por que as pessoas saem no domingo de manhã para jogar, para competir, para disputar entre equipes ou individualmente, dependendo da modalidade esportiva, tá? E aí eu gosto de comentar com os alunos, com vocês, alunos da escola, que na história do homem, né, o homem joga porque ele consegue, ele pode expressar dentro da partida, dentro do jogo, aquilo que não é socialmente aceito. Olha que interessante isso. Isso, a gente chama isso de uma área de estudo de antropologia, tá? A antropologia é a área de estudo que estuda a história do homem, do ser humano. Vocês já pararam para pensar nas lutas, por exemplo? O que faz um sujeito entrar no ringue para lutar contra o seu oponente, pensando, sabendo que muito provavelmente ele vai sair de lá machucado e que ele tem um oponente que vai tentar bater nele, vai tentar derrubar ele, vai ser agressivo com ele. O que faz um sujeito entrar no ringue já sabendo disso, tá? É essa questão da antropologia, da história do homem. Tá? O homem consegue expressar dentro dessas atividades, dentro do jogo, do esporte, das lutas, aquilo que não é socialmente aceito, porque ele pode fazer lá dentro do jogo coisas que ele não poderia fazer fora daqui. Então, existe no ser humano uma necessidade de colocar para fora esses comportamentos que são freados, né, pelas regras da sociedade. Vou dar um exemplo, Leonardo, João Vitor, né, que eu estou vendo aqui na minha frente. E Leonardo, olha só, nós poderíamos empurrar alguém aqui na rua, né, andando na rua, posso empurrar alguém? Não posso, né, Léo? Então, agora, dentro do jogo, se eu empurrar, o juiz vai dar uma falta, mas não vai ter nenhum problema assim muito grande relacionado a isso, né, Leonardo? Porque é só um jogo, tá dentro do jogo. Acabou o jogo, ninguém pode fazer mais esse tipo de comportamento. Muito bem. Então, antropologicamente, nós jogamos por isso, né? O ser humano tem essa necessidade de expressar aquilo que ele não pode fazer normalmente na vida cotidiana, tá? Esse é um ponto. E aí, se nós pararmos, então, para buscar aqui um pouquinho da história do futebol, tá? Eu quero mostrar para vocês um pouquinho. Você quer ver aqui, ó? Tá? E como aqui é em tempo real, tá? Eu vou buscando e vou mostrando para vocês. Hora eu vou recorrer ao site lá, hora eu vou recorrer a esse daqui. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou colocar aqui nesse vídeo. Fala aí, pessoal, está no ar mais um Cartola TV. Mas eu só vou mostrar algumas imagens, depois eu vou postar esse vídeo para vocês lá enfim, lá no grupo do WhatsApp, tá? Sobre a história do futebol. Mas só para vocês terem uma ideia, antigamente, né, existiam jogos que se assemelhavam ao futebol. Então, por exemplo, quando nós falamos, né, nesse jogo, né, o Epísquiros, tá? Esse jogo, ele era um jogo grego, né? Na Grécia Antiga já se praticava esse jogo, e era um jogo que tinha como primordial função manusear a bola, manusear uma bola, né? Que obviamente não é a nossa bola, né, usada recentemente, atualmente, na prática do futebol, mas que tinha elementos, tinha semelhanças muito grandes com
a prática do futebol que nós temos hoje. É lógico que não existiam todas essas regras, né, que nós temos hoje. Mas esse jogo, Epísqueros, era um jogo grego e que se assemelhava ao futebol. Então, já se tem indícios da origem desses esportes. Inclusive, a gente gosta de falar que a Grécia é o berço de todas as modalidades esportivas, né? Foi lá que nasceram, nasceram os Jogos Olímpicos, nasceram as primeiras disputas para ver quem era o mais forte, quem era o mais rápido, quem saltava mais longe, quem saltava mais alto, né? E além disso, nós tínhamos um outro jogo, né, chinês, né? Deixa eu avançar aqui só para vocês verem a imagem. Aqui, ó. Esse outro jogo chinês também tinha essas características, tá? De realização desses movimentos, de manusear a bola com os pés, e ele chamava Tsushu, tá? Tsushu, deixa eu ver se vai aparecer o nome aqui, ó. Tsushu. Esse jogo também tinha elementos e semelhanças do futebol atual, tá? Então, olha que interessante. Toda modalidade esportiva, ela tem a sua origem, né, baseada em jogos comuns, né, que existiam entre as pessoas, praticados, né, por grupos pequenos de pessoas e foram crescendo. Aí fala-se, então, que esse sujeito aqui, ó, Charles Miller, né, vou colocar aqui para vocês, vou abrir aqui, olha. Então, o Charles Miller, vou colocar a foto dele aqui, olha o bigodão, bonito, hein? Nós temos um professor na rede aqui, a Márcia está assistindo, acho, nosso amigo o Gui, né, o professor Guilherme, que usa um bigodão assim, ó, voltou à moda, hein, Márcia? É interessante isso. E esse sujeito, chamado Charles Miller, né, conta que ele veio da Inglaterra, né, com uma bola e um par de chuteiras na mão. Tá? Ele veio da Inglaterra trazendo para o Brasil, né, uma bola e um par de chuteiras e um conjunto de regras, um livrinho de regras do futebol. Então, atribui-se a origem do futebol aos ingleses, mas, na verdade, já se tem indícios da prática do futebol. Eu estou autorizando a entrada dos alunos aqui, tá? Por isso que vai mudar a tela de vez em quando aí. Por isso que atribui-se a ideia, né, de que a origem do futebol é inglesa. No entanto, quando nós vamos buscar na história, nós vamos ver que existiam jogos parecidos com o futebol muito antes, né, dos ingleses pensarem em organizar isso. No entanto, né, os ingleses também não foram nulos nessa questão da história do futebol. O que os ingleses fizeram foi regulamentar a prática. Então, apesar de se terem jogos de prática, né, de futebol antes, parecidas com o futebol antes dessa época, os ingleses, eles têm um papel importante porque eles transformam esse jogo, ou esses jogos de bola com os pés, esses jogos de manusear a bola com os pés, em uma modalidade esportiva. E como é que eles fazem isso? Escrevendo as regras, tá? Eles definiram todas as regras, não são, obviamente, todas as regras que existem hoje, porque o futebol ele vai sendo modificado, né? Todas as modalidades esportivas evoluíram para deixar o jogo mais justo, né, mais equilibrado entre as equipes, enfim. Então, mudou-se muito a dimensão dos campos, tá? O formato do campo, tá? Aquele jogo Sushu, ele era um jogo praticado pelos chineses e o campo de jogo era oval, tá? Ele era meio redondo, né? Então, era interessante por isso, porque a mistura de várias ideias, de vários jogos que existiam lá, né, nesses povos mais antigos, deu para a Inglaterra, né, para as pessoas na Inglaterra, a ideia de construir um esporte, de construir uma modalidade. E quando Charles Miller veio, né, da Inglaterra, trazendo uma chuteira e uma bola, né, para o Brasil e o conjunto de regras, isso começou a ser praticado, né? Começou a ser praticado
pelas pessoas em grupos pequenos, né? Isso se expandiu de uma forma assim absurda, uma forma muito rápida e muito grande. E o Charles Miller trouxe o futebol para o Brasil, desse jeito que eu estou contando para vocês, em 1894, tá? 1894 é mais a data mais precisa que se tem para isso. E para vocês terem uma ideia, em poucos anos, 1896, 1898, né, eu vou mandar depois um outro vídeo para complementar essa minha apresentação aqui, mas em 1898 é onde se tem a primeira filmagem, o primeiro registro histórico, tá, em vídeo, de uma partida de futebol, tá? E aí você vê na primeira partida de futebol, você quer ver aqui? Deixa eu procurar aqui para vocês rapidinho. Acho que é esse aqui. O primeiro registro. De tudo. As origens. Acho que está mais no começo, não lembro. E a nossa viagem no tempo, em busca das origens do futebol, só vai continuar porque os museus. Aqui, ó. 4-1 pro time da casa. E, gente, não adianta esperar por nada mais. Dá uma olhada. Então, quando você tem, né, e a imagem ela é ruim, né, não é tão boa, aliás, é bem ruim em relação ao que nós temos hoje, né, eu vou soltar aqui um pouquinho De e vou 1898. O que você está vendo Vou agora reduzir o volume aqui para vocês me ouvirem falando. Então, dá uma olhada. Nós já tínhamos, então, olha lá, 1898, um registro, o primeiro registro que se tem, né, em imagens, de uma partida de futebol. Então, em 4 anos, quando o futebol é trazido para o Brasil, isso se espalha de um jeito e começam a surgir, inclusive, os clubes, né? Sabe, os clubes de futebol, Corinthians, São Paulo, né? E, logicamente, que não se tinha esse nome ainda, né? Mas eram clubes, né, que começaram a se organizar, porque eram grupos pequenos de pessoas que começaram a formar equipes. E é daí que surgem, então, os campeonatos também nacionais, as competições, e o esporte começa a se expandir no Brasil de uma forma impressionante, como não aconteceu em outros países, tá? E isso toda a culpa aqui, uma parte da culpa, na verdade, do Sr. Charles Miller, tá? Que trouxe, né, essa ideia para o Brasil. Isso espalhou de uma forma. Hoje o futebol é considerado um fenômeno social, né? Não é só uma prática corporal, mas é um fenômeno social, né? Um fenômeno nacional, especialmente, né? E, inclusive, o Brasil ele teve hegemonia nessa modalidade esportiva por muito tempo. Hoje as coisas são mais equilibradas, né? As equipes da Europa, né, acabaram despontando, as equipes nacionais também estão mais equilibradas, mas uma seleção brasileira, né, ela era sempre, e até hoje né? Porque é a maior campeã de todos os tempos dos campeonatos mundiais, tá? E o que eu quero mostrar para vocês aqui um pouco agora é exatamente essa caminhada relacionada à seleção brasileira, né, de futebol, né? Deixa eu só aqui. Então, lá vai aparecer aqui, né, algumas figurinhas, né, eu vou mostrando para vocês aos poucos.
Olha lá, dá uma olhada que interessante. Já em 1930, né, nós já tínhamos Copa do Mundo, né? Então, mas demorou bastante tempo para começar toda essa organização mundial, né, do futebol. O futebol passou muito tempo acontecendo a nível nacional, entre clubes pequenos, né? As coisas foram evoluindo, né? Até se tornar esse fenômeno, né, social, mercadológico que nós vemos hoje, né? E o Brasil, né, eu vou me ater aqui especialmente, ganhou 5 títulos, né? Não sei se vocês aí, meus queridos alunos, sabem disso, mas ganhou 5 títulos. Por isso que nós chamamos a seleção brasileira de pentacampeã brasileira de futebol. Penta quer dizer 5, tá? Esse aqui, olha, é o escudo, né, da seleção brasileira. Toda a camisa da seleção brasileira vem com isso daí. E vem escrito CBF, lá, Confederação Brasileira de Futebol. É isso que torna o futebol um esporte, lembra que eu falei? A existência de uma federação, de uma confederação que regulamenta essa prática no território nacional e no mundo inteiro, torna o futebol um esporte. E não mais um jogo, como aqueles jogos gregos, egípcios ou chineses antigos, tá? E ele tem em cima aqui 5 estrelas, olha que bacana, que representa os 5 títulos mundiais, né, da seleção brasileira. E a seleção brasileira, então, ela foi campeã mundial de futebol em 1958, tá? 1962, aqui, 1970 e 1994, é aí que eu começo a falar, tá? Eu não existia ainda antes disso, em 1970, eu não vi essa Copa do Mundo, tá? Tudo que eu vejo e conheço sobre as 3 primeiras Copas do Mundo que o Brasil ganhou, né? Que o Brasil foi campeão, por conta do acervo aqui, do acesso às informações na internet, no Museu do Futebol. Mas a primeira Copa que eu vi, de fato, que o Brasil foi campeão foi em 1994, tá? Eu tinha ali 10 anos de idade. E em 2002, o Brasil volta a ser campeão também. Então, olha que interessante. De 1970, né, demorou até 1994 para que o Brasil pudesse ser campeão novamente. Foram 24 anos esperando um título mundial. Olha que, então eu lembro disso, né? Como se fosse hoje. Mas foi um momento assim muito feliz, né? Muito importante isso para a população brasileira de uma forma geral. Essa é a foto né? Para vocês observarem aqui, olha, essa é uma imagem da seleção brasileira de 1958. Aí aqui eu já tenho, olha, o Pelé novinho, o Pelé tinha o quê? 16 anos aqui no máximo, tá? É um menino novinho, jogava na seleção brasileira já. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, além né, da imagem, enfim, em si, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o biotipo dos jogadores e também para o material que eles utilizavam, tá? Então, por exemplo, se vocês olharem as chuteiras dos jogadores, olha, eram chuteiras de couro, tá? E elas tinham cravos, era um tipo de cravo, de um material extremamente rígido, né? Usar uma chuteira nessa época era muito incômodo, né? Ela era dura. Olha como os jogadores eram sim, bem preparados fisicamente, mas nem se compara ao que existe hoje, né? Então, vão observando essa relação aí, da força, do biotipo, né? Do quanto os jogadores apresentavam um vigor físico, olhando assim na foto, e o quanto isso mudou até hoje, né? Porque eu vou avançar nas imagens aqui e mostrar para vocês um pouquinho das outras seleções, tá? Só voltando aqui, eu vou falar depois da taça. Essa é a taça Jules Rimet, tá? Jules Rimet é o sujeito que criou as Copas do Mundo de futebol, né? Eu vou mostrar um pouquinho depois dele aqui, vou falar dessa taça, inclusive, tem uma história interessante dessa taça aí. Vamos lá. Depois disso, então, 1962. Olha lá. 62. A próxima seleção
Tá abrindo aqui. Novamente, mais ou menos os mesmos jogadores, porque você tinha a distância, né, de um período para o outro, não é tão longa, então a mesma geração de jogadores acaba jogando a próxima Copa do Mundo. E aqui a gente já pode ver uma melhora, por exemplo, nas roupas, né? Você vê que existe uma leve melhora, uma leve mudança nas roupas. Quero chamar a atenção de vocês para a bola, como era uma bola mais pesada, mais rígida, tá? A gente fala que era uma bola mais cascuda do que a gente tem hoje. Hoje a bola é macia, né? Tem muita tecnologia empregada e conhecimento, né, no desenvolvimento da produção da bola de futebol, tá? Em 1970, aí a gente já tem a imagem colorida, olha que bacana isso, e é legal. Em 1970, pessoal, é uma situação importante, talvez nós observarmos, é que em 1970, o povo brasileiro, né, nas ruas, de uma forma geral, estava em guerra, vamos chamar assim, né, porque as pessoas viviam no Brasil dentro de um regime militar, né? Os militares eram quem dominavam, né? Comandavam, né? O país inteiro e ditavam as regras e exigiam, inclusive, que elas fossem cumpridas, tá? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu achar um trecho aqui para vocês observarem rapidinho aqui, ó. E a nossa viagem no tempo, em busca das origens do futebol, só vai continuar porque os museus se preocupam em tomar conta da nossa história. Então, existiam muitos protestos, né, relacionados contra a ditadura, e isso tudo, a Copa do Mundo acontecendo, tudo no meio, tá? E aí a Copa do Mundo acontecendo, o Brasil chega a ser campeão, né? E aí acaba que o futebol, olha que interessante isso, o futebol acaba servindo de força para o povo brasileiro, né, de alguma forma, combater e sair de alguma forma dessa ditadura militar, né, que era muito mais evidente, era muito mais escancarada e forte naquela época, tá? E aí as pessoas vão para as ruas e protestam, e aí o Brasil fica campeão, e o povo fica feliz e tudo mais. Então, o futebol, historicamente, ele tem essa característica, como ele é um fenômeno social, especialmente no nosso país, ele carrega, né, junto com a sua história, esses elementos sociais, essas lutas, né, que o povo brasileiro vem galgando ao longo da sua história. Então, tudo está relacionado. Esporte está relacionado com aspectos políticos, aspectos sociais do país em que nós vivemos, tá? Quando o país, né, fica campeão de uma Copa do Mundo, por exemplo, quando a seleção brasileira vence uma Copa do Mundo, é muito comum, né, que as pessoas fiquem felizes, que as pessoas comemorem, inclusive que as pessoas até atribuam ao futebol, né, um dos únicos momentos em que ela sente felicidade de verdade, né? Existe essa impressão, né? Uma parcela, uma grande parte das pessoas depositam no futebol e nos êxitos, né, da nossa seleção brasileira de futebol as suas alegrias dentro de um período de tempo, tá? Bom, outra coisa importante de vocês saberem é que o que nós estamos vendo aqui é sobre o futebol e eu estou mostrando para vocês sobre o futebol masculino. O futebol feminino também tem uma história, né? Mas pouca gente fala sobre isso. E até porque, né, como eu falei para vocês que o futebol é um fenômeno social, ele carrega dentro de si essas lutas, essas batalhas sociais. E as mulheres foram por muito tempo discriminadas, né? No futebol era coisa de homem, né? Não se admitia uma mulher jogar futebol, né? O papel da mulher na sociedade
era entendido como uma coisa relacionada à casa, né? A cuidar das crianças, dos filhos, enfim. E aí, então, existia essa ideologia muito grande. Hoje, olha que interessante, até na televisão aberta agora começou, isso está começando, hein? Não quer dizer que acabou, não, essa discriminação. Mas estão começando a transmitir algumas modalidades, alguns jogos do futebol feminino. Olha que interessante. Até a Copa do Mundo, acho que foi transmitida, né, de futebol feminino. Mas ainda assim, né, as mulheres, né, do futebol não ganham tanto quanto os homens atualmente. Isso tem uma diferença muito grande. E isso não só no futebol, isso na sociedade inteira. É por isso que eu estou dizendo para vocês, o futebol, ele é uma representação simbólica daquilo que o povo brasileiro vive, tá? Então, existe essa relação social com o mundo do futebol, o mundo do esporte. Uma outra coisa legal de vocês saberem é que quando surgiu o futebol, isso lá 1890, 1900, 1894, depois 1900, mais ou menos, o futebol era uma coisa de elite, tá? Era uma coisa de elite. Por que uma coisa de elite? Nós tínhamos uma ideia, né, do futebol, de que só as pessoas que eram da classe alta social poderiam participar, poderiam jogar e poderiam assistir o espetáculo futebolístico. Negros no campo de futebol, jamais, não tinha, não podia, tá? A discriminação era escancarada, tá? Então entra uma questão de racismo associada ao esporte também. Então as mulheres foram discriminadas, as pessoas negras foram discriminadas também, e o futebol, então, carregou essa história, tá? Quando se começou a ter a presença de jogadores negros nas equipes esportivas, isso foi um marco histórico, né? Foi uma quebra de barreira, assim, gigantesca, tá? Muito forte, foi uma quebra de barreira muito grande, muito forte para o mundo, para a sociedade de uma forma geral e também para o futebol propriamente dito, tá? Então existiu sim essas relações sociais dentro do futebol e isso faz parte da história. Eu preciso comentar com vocês. E no mundo em que nós vivemos hoje, olha, nós tivemos uma Copa do Mundo de futebol no Brasil. Lembra, Leonardo? Assistiu a Copa, não assistiu? Você lembra disso? Você presenciou essa Copa, onde o Brasil tomou lá um 7-1 da Alemanha, então, foi doloroso, não foi? A gente não se sente mal vendo o país perder, não é? Só que é só um jogo, né? É isso que é o que nós não conseguimos ter a dimensão. Olha como um simples jogo praticado lá na antiguidade acaba sendo, Leonardo, um marco assim na nossa vida, uma coisa que mexe com a gente. E é só um jogo, né? E isso toma conta de nós de uma forma que nós nem percebemos, é imperceptível. Então é bacana de observar isso. E essas questões, né? O Brasil então sediou uma Copa do Mundo. Só para vocês terem uma ideia, o Maracanã, quando foi reformado para a Copa do Mundo do Brasil, você sabe, Leonardo, se aumentaram a capacidade de público dele ou diminuíram? Não lembro. Não lembra? Alguém lembra? Alguém sabe dizer se aumentaram ou diminuíram a capacidade de público do Maracanã? Viu, Léo? Diminuíram, Léo. O Maracanã suportava muito mais pessoas assistindo o jogo do que ele suporta hoje, tá? Eu falo isso porque eu mesmo fui lá conhecer o Maracanã. Ele está muito mais bonito, muito mais moderno, no entanto, cabe menos pessoas lá dentro. E isso quer dizer que vai ter menos pessoas assistindo o jogo. Isso quer dizer que os ingressos poderão ficar mais caros e as pessoas que vão conseguir assistir esses jogos, Leonardo, são as pessoas que geralmente têm um pouco mais de condição econômica, de condição financeira, de condição de estar lá, tá? Eu lembro que na época
da Copa do Mundo aqui, eu falava para meus alunos na sala de aula: quem de nós aqui terá uma oportunidade de assistir um jogo de futebol, um jogo da Copa do Mundo, lá dentro do estádio, né? E realmente, no meu círculo aqui, ó, de amigos, de alunos, eu não conheci ninguém que foi assistir um jogo dentro do estádio. Então, apesar de nós vermos pela televisão, ainda assim o futebol, ele carrega na história dele, atualmente, aquele perfil elitista. Ele permite a participação, a integração mais das pessoas que têm condições de ter esse acesso, tá? Ao fenômeno esportivo de uma forma geral, tá? Muito bem. Falamos, então, da seleção. Eu vou avançar aqui de 1970, que tem todo esse contexto social riquíssimo, eu acho. Aí, 1994, essa é a seleção que eu mais me recordo, assim, que me fez vibrar de verdade, né? Porque eu já era garoto com 10 anos de idade, sonhava em ser jogador de futebol e eu via aí essas pessoas jogando. Dá uma olhada já como mudou o perfil, o biotipo. Olha como os jogadores são mais fortes fisicamente, são mais altos, tá? Olha como, acho que não sei se deu para perceber nas outras imagens, olha como o tecido da roupa já mudou, né? Um tecido mais leve, um tecido mais apropriado para a prática do futebol, né? Mais específico, produzido para isso. Olha as chuteiras, né? Como são diferentes, né? As meias, enfim. Em 1994, nós fomos campeões, né? A seleção brasileira foi campeã nos pênaltis contra a Itália. Vocês assistiram? Assistiu, Leonardo, a transmissão, né, que aconteceu nos domingos, né? A Rede Globo, por exemplo, apresentou esse jogo, né? Mostrou esse jogo novamente para nós aqui. E no último pênalti, né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou buscar o vídeo aqui. Pênaltis. Copa de 94. Porque o Brasil é mais time, aí vai o Brasil. Foi um jogo amarrado, 0-0. E também não é hora de exorcizar. Bom, aí começam os pênaltis, tá? Chega no final, tem o craque da seleção italiana, ele vai bater o último pênalti da Itália. E se ele fizesse o gol, tá? A disputa continuaria. Mas se ele errasse, o Brasil era campeão mundial de futebol 24 anos depois do último título, que foi em 1970, tá? Aí dá uma olhada no que acontece. Olha o jogador Roberto Baggio, né? Lembro até hoje. Olha onde ele chuta a bola. Vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu. Acabou! Acabou! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol. Então, aí, esse também era um ano que, eu não sei, os alunos provavelmente não conheçam, né? Mas a gente perdia um esportista, né, da área de automobilismo, o Ayrton Senna. Então, o Brasil era tetracampeão de futebol depois de 24 anos, e aí, um pouco antes disso, a gente teve a morte do Ayrton Senna. E aí, então, foi uma comoção nacional, assim, gigantesca, né? O povo brasileiro, né, por consequência do futebol, olha que interessante, sentiu uma felicidade muito grande. Você vê ali na narração, né, os narradores, o comportamento deles, a população de uma forma geral. Eu lembro até hoje, todo mundo foi para a rua, Leonardo. Né? Meu pai tinha uma caminhonete velha aqui e naquela época montou todo mundo na caçamba da caminhonete e
carreata, né? Todo mundo buzinando. Isso aqui em Jaú, tá? Então imagina, Leonardo, isso aí numa cidade grande, em São Paulo, sei lá, tá? Então foi bacana, foi interessante por causa disso, né? Isso foi em 94. Aí o Brasil vai ganhar outra Copa do Mundo aqui, ó, 2002. Aí essa é a geração do Ronaldinho, né? Olha que bonito o cabelo, o corte de cabelo dele. Hã? Você acha que é bonito ou não? Hã? Cortaria assim, Leonardo? Não, De jeito nenhum. eu já não gosto de cortar cabelo, já. Eu só tô vendo o Leonardo aqui entre os alunos. Ó, tem mais, tem o Vitor, né? Alguém cortaria assim entre os alunos aí? Alguém cortaria o cabelo assim hoje ou não? Abre o microfone, comenta comigo aí. Ô Tessa, eu não sei se hoje alguém cortaria ou se eles não estão com coragem de falar, mas você lembra na época o surto que as mães ficaram todas desesperadas porque todos os meninos queriam cortar o cabelo desse jeito? Foi uma história assim que as mães todas desesperadas e os filhos cortando. O Vitor ele disse que não corta, mas eu não sei não se fosse em 2002 o que iria acontecer. É, É o famoso cascão, né? exato. E, A ô, única coisa Solange, que eu gostava de cortar cabelo era isso é uma coisa interessante, porque isso virou moda na época. Mas pensem no seguinte: se o Neymar, ô Leonardo, se o Neymar cortasse o cabelo assim hoje, o Messi, isso viraria moda entre os amantes de futebol, entre os garotos que sonham em ser jogador de futebol também. Quando eu era pequeno, eu gostava de cortar cabelo que nem o Neymar. Então, o mundo do futebol, pessoal, ele carrega essa relação de transportar para a população uma forma de se comportar, uma forma de se vestir, né? Quem geralmente gosta de futebol acaba reproduzindo na própria pessoa, nele mesmo, né? Os comportamentos do jogador de futebol. Então, todo mundo queria ser igual ao Ronaldinho, que era o craque, né, da época. O Ronaldinho Gaúcho também, enfim, tinha muitos craques aqui. Mas o camisa 9 é quem faz o gol, é quem tá lá na frente, né, para fazer o gol, independente do que as outras equipes façam, tá? E aí, então, esses são os títulos, né, da seleção brasileira. Uma coisa que eu quero agora comentar com vocês é sobre a taça Jules Rimet, tá? Olha lá, ó, se escreve Jules Rimet, tá? Esse foi o criador, né, da Copa do Mundo, tá? Até vou abrir aqui, né? Eu já tinha visto antes. Esse é o nosso amigo Jules Rimet. E olha lá, ele é o criador da Copa do Mundo. Olha o que está escrito aqui, ó. Criador da Copa do Mundo. Inclusive, foi um dos fundadores da Federação Internacional de Futebol, né? Olha lá, ele foi o terceiro presidente dessa em 1921 a 1954. Então, olha que interessante. Esse sujeito, essa pessoa, ela tem um papel fundamental na história do futebol, porque ele foi um dos precursores da institucionalização desse jogo de bola com os pés. Foi uma das pessoas que tornaram, né, o jogo, né, de bola com os pés uma modalidade esportiva e que, ao longo do tempo, caiu no gosto das pessoas, as mídias aderiram demais a isso e, portanto, eles o futebol se tornou um fenômeno social como nós vemos hoje, tá? E a taça Jules Rimet, né, tem uma curiosidade sobre ela, que ela foi roubada 2 vezes, tá? Não sei se alguém já ouviu falar, né? Os mais antigos aí, com certeza já ouviram falar. Mas eu tenho uma foto antiga aqui também, de 1958, dessa taça, tá? Eu não sei se vocês sabem também, cada vez que uma seleção ganha a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo é a mesma taça, né? Por 4 vezes. Então, por exemplo, a Jules Rimet, o Brasil ganhou. O Brasil ganhou 5 Copas do Mundo. E quando uma equipe ganha
a mesma taça por 4 vezes, então, vamos imaginar que o Brasil tenha ganho 4 vezes Copas do Mundo, onde ainda existia essa taça, Jules Rimet. O país fica com a taça para ele. Por isso que vocês veem sempre na Copa do Mundo a mesma taça, tá? Porque essa taça ela vai sendo reutilizada, e quando uma equipe chega a ganhar pela 4ª vez aquela mesma taça, aí a equipe fica com a taça para ele, fica alojada no país, né? E aí tem que se criar um novo troféu, né? Um novo prêmio para a Copa do Mundo. Essa taça, na época, valia muito dinheiro, né? Assim como vale essa taça que é atual, que é aquela que tem o globo em cima, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir uma outra aba aqui, ó. Olha lá. Com a imagem, ó. Essa é a taça atual, né? Então, ninguém ganhou ela ainda, né? Por 4 vezes, e aí, então, ela persiste, ela continua rodando, sendo utilizada nas Copas do Mundo, tá? E a Jules Rimet, ela foi roubada em Londres, tá? Em 1966, tá? Foi roubada, depois conseguiram recuperar. Em 19 de dezembro de 1983, 83, um ano antes de eu nascer, tá? Foi roubada no Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né? Essa taça aí, né? E depois também... Tem que ser no Rio de Janeiro também, né? Oi? Tem que ser no Rio de Janeiro também, né? Então, o Rio de Janeiro tem esse histórico aí, né, de violência há muito tempo, né? Na verdade, a violência, né, é um desafio, acho que no mundo inteiro, né? Controlar o comportamento humano é uma coisa muito difícil. Bom, e aí, então, nós tivemos essa curiosidade aí da questão da taça, tá? E para encerrar, pessoal, a nossa questão da história, eu quero falar rapidamente para vocês sobre tática. Alguém aí dos alunos pode me falar o que significa tática? O que é a tática no futebol? Hã? Vamos lá, conversem comigo aqui. O que é a tática no futebol? E aí, Léo? Peraí. Peraí. Tá procurando? Não, aqui tá acabando a bateria aqui. Acabou na bateria. Bom, eu vou comentando aqui. Quando nós falamos em tática, nós estamos falando das estratégias de jogo, tá? As estratégias de jogo que cada equipe usa. E nós tivemos, ao longo da história do futebol também, mudanças na tática, tá? Como, por exemplo, se vocês forem pensar aqui, olha, mais recentemente, por que o Barcelona ficou conhecido, né? Quando a Espanha ficou campeã, né, a última vez aqui da Copa do Mundo, a Espanha ela trouxe um jeito novo de jogar, né? Qual era esse jeito novo? Era um jeito que todo mundo tentava jogar, mas não conseguia, que era trocando passes, jogando bola, né? Passando a bola para os colegas, né? De forma coletiva. Depois veio a Alemanha, que fez a mesma coisa e ganhou a Copa do Mundo no Brasil. Foi assim que eles fizeram 7-1 no Brasil, inclusive, tá? Trocando passes, era um tipo de jogo que era extremamente coletivo, né? Os colegas da mesma equipe, um olhava um para o outro para conseguir jogar. E tudo isso começou, tá? Eu vou começar no vídeo aqui, olha, em 1974, quando surgiu a seleção da Alemanha, e ela
ela é famosa e conhecida como a laranja mecânica. Olha lá. E eles chamavam também isso do carrossel holandês. Por que um carrossel? O que faz um carrossel? Gira. O carrossel, ele gira, não gira? Né? O carrossel, né? Quem foi em parque de diversões aí, imagino que vocês conheçam, ele gira. Ele não fica, o cavalinho não fica na mesma posição, ele fica virando em volta, né? De um eixo ali, né? Isso é o carrossel. E chamava de carrossel holandês essa equipe aqui, exatamente porque os jogadores não tinham posição definida, muito claramente definidas dentro do campo. Olha lá, olha como eles correm, os laranjas ali, ó. Olha como eles correm no campo, ó. Eles não tinham muita posição definida, tá? Então chamava isso, olha quantos ao mesmo tempo atacando a bola, né? Eles chamavam isso de o carrossel holandês, porque eles giravam dentro do campo, eles estavam em todos os lugares, né, a todo momento, em toda jogada. E isso foi uma coisa muito diferente do que se fazia na época, né, na década de 70. Dá uma olhada, ó, 4, 5 jogadores na bola. E aí o sexto recuperou ali, tá? Era uma estratégia de jogo que eles utilizavam. E isso encantou o mundo, né? Transformou as formas as táticas, né? As estratégias, as formas de se jogar, futebol. No entanto, apesar da inovação da equipe holandesa, eles não chegaram a vencer a Copa do Mundo. Olha que interessante, tá? Se não me engano, até hoje, eles foram até a semifinal, e aí foram derrotados, né, na semifinal e acabou, então, perdendo a Copa do Mundo. Mas eles deixaram para o futebol um legado muito forte, que é a transformação das formas de se jogar, das formas de jogo, né? E da coletividade no futebol, porque até então e até hoje a gente presta atenção nos talentos. A gente olha um jogador, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, que são talentos individuais, né? A Alemanha, quando surgiu com essa forma de jogar, ela deu ao mundo uma visão, uma impressão de que, olha, como é importante, como é interessante, né, jogar o futebol de forma extremamente coletiva. E as equipes que fizeram isso recentemente, Espanha e Alemanha, venceram as Copas do Mundo aqui mais recentes, né? As anteriores aqui, tá? Então, é bacana de observar isso, que são transformações nas formas de jogar que ocorreram na história do futebol também, tá? Pessoal, para encerrar, né? Na história do futebol, nós também tivemos alguns outros movimentos que surgiram, né? E que acho relevante compartilhar com vocês. Um deles eu mesmo faço parte, que é o Panathlon Clube Internacional, né? O Panathlon, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, eu até coloquei a camiseta, fiz o capricho de colocar a camiseta. Esse símbolo aqui é o símbolo do Panathlon. E o Panathlon é uma entidade internacional hoje com sede na Itália, e que tem como função primordial divulgar os bons valores do esporte, como o fair play, né? Como, por exemplo, a história do esporte, como eu estou fazendo aqui hoje, né? Tentando comunicar para vocês um pouquinho sobre a história do futebol. E também a amizade, porque uma das marcas da prática esportiva, para quem está envolvido nesse meio, para quem gosta disso, é a amizade. Né? Eu falo sempre que se nós não temos amigos, se nós não temos colegas, tampouco nós conseguimos praticar esporte, porque qualquer modalidade esportiva que exista, eu só consigo praticar se eu tiver alguém, né, por perto, se eu tiver um adversário, se eu tiver um colega de equipe, se eu tiver alguém para jogar comigo, né? Fora isso, é muito difícil, né, da gente conseguir realizar uma prática esportiva. Tá bom? Então, não sei se o professor Pedro, né, quer comentar alguma coisa, ou se alguém, a Dani, né, alguém da nossa escola, né, gostaria de falar.
Se os alunos quiserem perguntar também, esse é o momento, né, de a gente conversar um pouquinho aqui para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Só concluir, né, a questão do roubo, né? Só uma curiosidade que eu estava olhando aqui. A taça, ela pesava ali 3,8 kg de ouro, né? E na época, ela valia ali tinha um valor de 18 milhões de cruzeiro, que hoje em dia, né, é equivalente mais ou menos de 180 mil reais a taça lá, Júlia. Então, Legal, Pedro. Legal. Testa. Oi, Dani, pode falar. Oi. Conforme você foi falando sobre a história do futebol, eu lembrei de uma série que eu assisti na Netflix, que chama O Jogo Inglês, que ela retrata bem assim o surgimento do futebol, o futebol da elite, né? É bem interessante essa série, porque ele mostra a elite e os operários, né, jogando futebol, então vale a pena assistir. E eu quero aproveitar aqui, né, parabenizá-los pela iniciativa, nesse momento que nós estamos vivenciando agora, de como, né, trabalhar as eletivas. Está sendo muito prazeroso o jeito que vocês vêm caminhando com a eletiva de vocês, e agradecer a participação aí, que tem bastante gente diferente aqui, né, participando hoje. Sim. É um prazer tê-los aqui conosco. Ô, Testa, é a Solange, posso falar? Pode, claro. Você não pode abrir para falar, porque eu sou intrometida e eu falo mesmo. Seus alunos estão muito quietinhos, eu quero parabenizar, porque eles, na sala deve ser um espetáculo, esse silêncio todo para dar aula, né? Eu acho muito interessante isso, porque os alunos... Eu sempre penso nisso, quando eu assisto ou algum jogo, ou algum, mesmo, por exemplo, um desfile de escola de samba. Quem está por trás disso? Então, olha o futebol, quanta tecnologia envolvida no tecido. Quem estudou para fazer o tecido para chegar ao que ele é hoje? Quem estuda para fazer a chuteira específica para aquele jogador, que a gente sabe que hoje elas são personalizadas, são feitas individualizadas para ele. Então, quanto de trabalho tem? Porque, às vezes, como você disse no começo, quando o menino fala, eu quero jogar futebol, ser jogador de futebol, ele quer ganhar dinheiro, ele não quer ser um jogador de futebol, né? E a gente sabe o quanto é difícil, quantos Neymares existem, quantos Messis existem, né? Que a gente acaba... E na história do futebol, quantos jogadores, mesmo os que jogaram na Copa de 70, os que jogaram antigamente, quantos morreram na miséria, quantos se envolveram com outras situações depois. Então, não é para tirar o sonho, mas é para saber que existem também outras coisas. Né? Porque o jogador de futebol, às vezes ele acha o menino acha que é entrar no campo e correr atrás da bola, né? Quanto tempo ele tem que ficar chutando aquela bola para o gol, né? O mesmo movimento, o mesmo exercício até chegar. É tudo treino. Então, eu acho muito bacana a maneira como vocês conduziram, que não é só um jogo, também tem uma história. Também tem um monte de gente atrás. E essa questão que você falou agora de ter alguém para jogar, porque assim, eu estou falando porque a Maria José Poli sabe, eu sou assim, apaixonada por futebol, por qualquer esporte. Eu assisto na TV campeonato de bolinha de gude, se deixar. Então, eu não assisto qualquer coisa. Eu assisto o jogo da segunda, terceira divisão, enfim. Mas, assim, quando ocorreu... há 2, 3 anos atrás, eu já perdi a história, o acidente, né, com o avião, que morreram os jogadores da Chapecoense. Então, eu assisti algumas coisas, eu lembro que quando teve a homenagem dos jogadores lá na Colômbia, o que o presidente do time, eu acho que foi do Atlético, falou, eles estavam lá no campo, e toda aquela situação, e ele disse, na questão da violência do jogo, né, entre as torcidas, que a gente sabe que é um problema extra-campo que a gente enfrenta muito, infelizmente. E ele disse isso, olha, a gente, às vezes ocorre o problema de violência entre a torcida, mas hoje nós não temos um adversário, então a gente não tem jogo. Sim, eu preciso do meu adversário, eu preciso dele, e ele é meu adversário, ele não é meu inimigo. Né? Porque hoje eu não tenho ele aqui e não vai ter jogo. Muito legal. No 6º ano, nós trabalhamos nas aulas de educação física mesmo,
a questão das atividades competitivas e cooperativas. E eu sempre defendo a seguinte bandeira, que independente da atividade, pode até ser uma luta, enfim, qualquer tipo de jogo ou esporte, a essência do jogo ou do esporte é cooperativa. Porque mesmo estando competindo com o meu adversário, eu necessito que ele esteja presente, eu necessito que ele tente roubar a bola de mim, eu necessito que ele me empurre, eu necessito que ele tente vencer a minha equipe, porque senão o jogo simplesmente não acontece. Então, a essência dessas práticas é cooperativa, né? E é bem isso que você comentou aí. Legal, muito bem, obrigado pelo comentário. Eu gostaria de agradecer por ter participado e dizer para os alunos que eles podem vendo no decorrer desta eletiva o quanto os jogadores precisam ter de dedicação, esforço, persistência, resiliência, né, para que eles consigam atingir os objetivos deles no esporte. Legal, Paula, muito bem, é isso aí. E eu já quero aproveitar aqui, divulgar a atividade da semana que vem. Na semana que vem, eu vou entrevistar um professor de educação física que atualmente trabalha no Japão, né? Nós temos vários colegas aqui que acabam indo ensinar futebol no Japão. Mas ele é um garoto que caminhou na carreira de jogador de futebol, né? Chegou a ser profissional. Depois de uma certa idade, né, resolveu cursar educação física, foi meu aluno na graduação, e foi trabalhar com futebol no Japão. Então, ele associou o futebol a uma carreira acadêmica e depois uma carreira profissional, né, não acadêmica, mas também relacionada com o futebol. Então, é interessante a trajetória dele, né, o Rafael. E essa da semana que vem, eu vou transmitir pelo Facebook também, tá? Nós vamos fazer uma chamada aqui, vocês vão poder entrar nessa aula pelo Meet, e eu vou fazer uma transmissão ao vivo também pelo Facebook. As pessoas no Facebook vão assistir a nossa aula também, tá? Então, fica o convite já, os alunos já estão sabendo, espalhem aí para os seus colegas a ideia, né? E tem que ser cedo também, tem que ser às 8 da manhã na semana que vem, porque nós estamos 12 horas de diferença em relação ao Japão. E esse colega está no Japão, está do outro lado do mundo. Então eu preciso fazer às 8, porque já serão 8 horas da noite lá. Tá? Não posso fazer muito tarde, que aí eu vou colocar o rapaz na madrugada lá. Tá? Então é isso, tá? Espero que todos participem e o pessoal das outras diretorias de ensino, professores, também são nossos convidados aqui. Aqui a gente admite todo mundo, viu? Não tem Que bom. Vamos tirar uma foto, Testa? Opa! Se todo mundo Tira o óculos, Dani. Tira o óculos. Vamos tirar. E os alunos, então, enquanto a Dani está se arrumando para a foto, convidem seus amigos, comentem quanto foi bacana, para poder ter mais gente aqui participar com a gente, né? Tudo bem que o professor vai disponibilizar depois, mas a gente precisa se acostumar a ter a disciplina de estar no horário. E ao vivo é diferente, né, Solange? Com certeza, vivo, não tem a gente como. tira dúvidas, né? Com certeza. Nós temos outros professores de educação física aqui, desculpa a minha distração. Soraya, se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade, viu? Querem acrescentar alguma informação relacionada à história do futebol? Isso tudo é sempre importante para os alunos lá. Na verdade, só quero agradecer pelo convite, pela participação. E depois eu não sei quando vai ser o outro que você vai fazer? Sexta-feira. Toda sexta-feira nós vamos fazer uma atividade, Soraya. Deixar o meu contato no chat para que
Eu não sei como, o coordenador me passou, eu não sei se ele vai ter esse acesso na próxima sexta-feira para que eu possa entrar com o link. Qual é a sua diretoria, Soraya? Sumaré. Eu compartilho no grupo de PCG do Estado, novamente. Tá bom. Tá. Mas nada impede também, Soraya, eu passo o meu contato para você depois, a gente fica, eu gosto de ter contato com os professores da rede, tá? Obrigada. Aí te mando também no particular. Olha, tem vários que não ligaram a câmera ainda, liguem a câmera para a gente tirar uma foto aqui. Ademir, Oi? meu nome é Rosana, eu dou aula junto com a Soraya, sou professora Legal. de História. Eu queria dar um testemunho aí para os alunos, como a gente trabalha no PEI, a gente trabalha uma educação integral. E muitas vezes os alunos pensam que, por querer seguir uma carreira de futebol, eles têm que desenvolver só a parte do esporte. E eu tenho um testemunho porque eu trabalhava no litoral, e eu dei aula para um aluno que ele era muito bom no futebol, ele era excelente no futebol, e foi chamado para treinar no Santos, que ali o litoral domina o Santos, né? Sim. Só que ele era um aluno que não respeitava as regras, que não respeitava os professores, que não desenvolveu esse lado humano, social. E o que aconteceu? Na primeira semana de treino, ele respondeu o técnico e foi expulso. Quer dizer, a mesma atitude que ele tinha na escola, que ele não respeitava, ele desenvolveu lá e acabou sendo expulso. Então, os alunos, né, os esportistas que querem seguir essa carreira, têm que saber que não pode desenvolver só um lado, né, só o lado físico, tem que desenvolver a parte social, a parte do conviver. Isso também é importante. Eu queria registrar esse testemunho que a gente viveu lá na escola que eu trabalhava. Muito bem, muito obrigado, viu, Rosana? E acho que é isso mesmo. Toda a carreira de um atleta de um atleta esportivo, né? Ele é cheia de disciplina, né? E disciplina no sentido de saber a hora certa de fazer as coisas, né? O momento adequado, como se comportar, né? Cumprir regras, atuar de forma ética, de forma moral, né? Então, são valores importantes, né, para isso. Bom, vamos a nossa foto aqui. Vou arrumar. Só um minuto. Espera aí. Na hora que você estava explicando. Eu sabia Pronto. Já estou registrada. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço o meu parceiro aí também, Pedro, tamo junto. Como disse a Polly no começo. Isso aí. Semana que vem tem mais, tá bom? Ok. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima.